Meus amados, se eu não conhecesse o reverendo Everaldo já há alguns anos, eu diria que a apresentação dele é de uma pessoa que não existe. E não existe mesmo. Ele cria todos, como jornalista que ele é, e como radialista que ele é, como homem do rádio. Até eu vinha falando para o presbítero Roberto que o homem do rádio tem uma facilidade para falar fora do comum. E ele tem uma capacidade de tecer elogios, criar situações. Eu fico até admirado, mas eu agradeço a Deus a bondade dele, agradeço a Deus a bondade de estar com os irmãos, quero saudá-lo, saudar também o reverendo Davidson, que é um amigo muito caro, de muitos anos, que Deus esteja abençoando a equipe pastoral dessa igreja, saudar o presbitério, na pessoa do seu vice-presidente, já que o presidente vai estar tomando posse aqui hoje como pastor desta igreja, e a união de vocês, isso me alegra profundamente o coração, e também de ver a juventude de vocês. Tem muito que se fazer para a glória, para a honra e louvor do Senhor. Bem que o Paulo Severino está aí, para dar um certo equilíbrio, porque ele é mais velho, é teólogo, então ele vai dar aquele equilíbrio necessário, Paulo. Que Deus possa abençoá-lo cada vez mais, abençoar cada irmão no exercício do seu trabalho, para a glória, para a honra e louvor do Senhor. Eu trago o abraço da minha igreja, trago o abraço da Igreja Nacional. Eu quero saudar todos os nossos queridos irmãos. Estou vendo aqui o capelão do Mackenzie, o reverendo Gilberto. Uma alegria tê-lo conosco nesta noite, que Deus esteja abençoando-o cada vez mais. E cada um dos nossos queridos irmãos, Deus possa sustentá-los, guardá-los e abençoá-los. É uma hora diferenciada, nós estamos dando posse ao pastor. A igreja o elegeu por maioria absoluta para que ele possa exercer o seu ministério nessa igreja. Mais 5 anos de pastorado. Quando ele estava falando de jogar futebol, eu fiquei pensando, os anos já passaram. Depois que você chega aos 70, é só saudade. Já passou. Eu estou torcendo para um time que é o time do futuro. Então, se você ainda não tem um time do futuro, você pode se engajar no meu time. É o time do Botafogo. Nós só olhamos para o futuro. Daqui a 20 anos, nós vamos ser um grande time. Nós vamos sair da divisão que nós estamos, e daqui a 20 anos, às vezes, nós estamos lá na frente, porque o Flamengo é o time de hoje, e não há outra saída. Eu sou obrigado até a reconhecer isso, mas nós, botafoguenses, nunca perdemos a esperança de trazer novamente os nossos craques. Eu sou da época do Mané Garrincha, da época de alguns grandes jogadores. Um dia vai acontecer alguma coisa. Mas, meus amados, hoje é um dia especial para nós. É um dia de muita alegria no nosso coração, de muito prazer no nosso coração. Quando o Everaldo me ligou, eu disse, pode contar que estarei com os irmãos. Faço questão de estar presente nessa festa. E o texto que nós escolhemos é um texto pastoral, porque hoje é um dia de pastor. E eu gostaria que nós pudéssemos discutir o ministério pastoral e como nós exercemos esse ministério, e como que a igreja é abençoada com esse ministério. Para que nós pudéssemos entender, eu escolhi o texto mais conhecido de todos os irmãos, que é o Salmo 23. Esse é o salmo mais conhecido, mais lido, mais meditado por todos nós. E eu gostaria que nós pudéssemos ler esse salmo, e pudéssemos ler juntos esse salmo. Quem está em casa, por favor, leia também esse salmo, medite nele, conserve a sua Bíblia aberta desse salmo, que nós vamos estudar esse Salmo 23, nessa perspectiva do ministério sagrado, e na perspectiva desse ministério para o seu rebanho, para o seu cuidado, como nós, como homens que somos chamados por Deus, e também pelo exercício desse ministério por toda a igreja. Toda a igreja pastoreia,
Cada irmão pastoreia uma área específica. Alguns pastoreiam a sua própria casa, outros pastoreiam a sua própria família, outros pastoreiam a esposa pastoreia o marido. O pastorado é algo muito especial nas nossas vidas. E à luz do Salmo 23, os irmãos vão compreender por que é tão especial assim. Vamos falar juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ó Pai, fala ao nosso coração nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém. 3 palavras-chave desse salmo. Pode ser que você vai perguntar, por que nós vamos introduzir a mensagem dessa noite trazendo 3 palavras-chave? A primeira palavra que nós temos nesse salmo é segurança. Essa é uma das palavras-chave. Eu creio que o que mais necessita no mundo em que nós vivemos é sentirmos seguros. É reconhecermos que nós estamos seguros. Hoje, na crise de autoridade que nós vivemos no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós nos sentimos extremamente inseguros. E a ideia central desse salmo passa pela palavra segurança. A segunda palavra que é chave nesse salmo é consolo. Todos nós vivemos um mundo muito atribulado, de muitas lutas, de muitas batalhas, de muitas dificuldades. As doenças desses dias que nós estamos vivendo são doenças que geram em nós uma intranquilidade. E nós precisamos descansar, e precisamos sermos consolados. E quando os irmãos olham para esse salmo, irão compreender que nós seremos consolados e somos consolados pelo Deus que pastoreia as nossas vidas. A terceira palavra que está presente em Salmo é a palavra bondade. Nós vivemos num mundo de tanta maldade, de tanta insensatez, em que as pessoas destroem as outras por qualquer coisa. E nós muitas vezes olhamos para as pessoas e nós não encontramos o espírito de bondade. E se há uma coisa linda desse salmo, desde o início até o final, é a ideia de bondade. Então essas 3 ideias permeiam todo esse salmo: segurança, consolo e bondade. O salmo todo é permeado por essas 3 ideias. Ele termina realçando a bondade, mas ele adentra a cada instante, mostrando como Deus, a sua graça, é bondoso para conosco. Como Deus, a sua graça, preocupa para que nós sejamos alcançados por bênçãos que nós muitas vezes nem merecemos, por questões que nós muitas vezes nem entendemos. Deus proporciona todas as coisas para nós. Então, meus queridos e meus amados irmãos, segurança, consolo e bondade são as 3 palavras-chave que nós vamos compreender o ministério pastoral. E como que esse texto desenvolve diante de nós? Como que esse texto foi montado para que nós pudéssemos compreender todas essas coisas? De um lado, Davi estava olhando para o seu próprio trabalho, para o exercício, para os campos, olhando que as ovelhas precisavam de campos verdejantes,
que elas precisavam de repouso, elas precisavam que nada pudesse faltar às suas ovelhas. A ideia central, então, de segurança está presente no verso 1 e no verso 2. As ovelhas precisavam, para que elas pudessem desenvolver, para que elas pudessem ter uma lã boa, para que elas pudessem ser de fato aproveitadas, e não só aproveitadas como produtoras de lã, mas também que pudessem ser aproveitadas até para ir para o matadouro, para servir de carne, que é uma carne saborosa, gostosa, muito apreciada. Tudo isso tinha de olhar para os campos, olhar para o preparo do campo. Então o pastor não era aquele simplesmente que pegava a sua ovelha e jogava. O pastor é aquele que ia olhar os campos, olhar as regiões, procurar melhores pastagens, procurar pastagens que de fato tivesse água e abundância, tivesse lugar para que o seu rebanho pudesse desenvolver em plenitude. Meus amados, o exercício do pastorado existe tempo de preparação diante de Deus. E esse é um período mais difícil no pastorado. É quando o pastorado tem de encontrar os passos verdejantes para levar para o seu rebanho. Deus entregou o rebanho para o seu pastor. O Everaldo está pastoreando essa igreja, não porque ele foi atrás e recebeu essas pessoas, mas o próprio Deus proporcionou que ele trouxesse essas pessoas. E Deus as entregou nas mãos dele, do seu conselho, para que eles pudessem desenvolver todo o seu pastorado. E agora cabe a eles encontrar campo, cabe a eles encontrar água, cabe a eles buscar tudo para que o rebanho tenha condições plenas de viver. O pastor é aquele que prepara para isso. E muitas vezes ele enfrenta as suas lutas, as suas batalhas, as suas indefinições. Olha para as regiões. Olha para cada uma das suas regiões. E ele vai entendendo o que se passa em cada uma das suas regiões. Há um filme que a Netflix trouxe, que é uma história muito interessante, chamada Ressurreição. Não sei quantos irmãos tiveram a oportunidade de olhar e de ver algum capítulo. E a base central de toda a história, que é como os otomanos desenvolveram, e como os árabes também cuidaram dos seus rebanhos, era a preocupação de encontrar pastagem. As batalhas foram todas desenvolvidas, não só para defender os seus rebanhos, mas para encontrar pastagens. E é o tempo que o pastor gasta, às vezes de estudo, do gabinete, às vezes em oração diante de Deus, às vezes na visitação, nas colocações, no aconselhamento, para que ele possa ter pastagem para o seu rebanho, para alimentar e para passar segurança para o seu rebanho. Porque o seu rebanho vai olhar para o seu pastor e vai entender que ele está seguro daquilo que ele passa. Ele não passa com medo, mas ele passa com segurança, com convicções, com certezas, com experiência. É o Moisés que está conduzindo o seu povo e levando o seu povo dia após dia. E ao levar o seu povo, ele vai sentindo como Deus vai cuidando de todas as coisas e Deus vai abrindo os caminhos e mostrando o mapa. Que uma das coisas que Deus tem nos ensinado é que Ele não dá o mapa para nós, mas Ele se faz presente como em Cristo Jesus. Cristo está em nós, habita em nós, a união mística entre nós e Cristo. E esta união
determina as nossas ações para a glória de Deus. Mas é interessante que esse texto, depois de falar sobre isso, ele fala que este pastor tem de levar seu rebanho, mostrar ao seu rebanho a justiça, e quando o seu pastor conduz o seu rebanho em justiça, ele traduz isso em descanso para o seu rebanho. O que gera no mundo em que nós vivemos intranquilidade, amargura, estresse, é porque nós vivemos num mundo de injustiças. A pior coisa que existe em uma sociedade é saber que nós vivemos com injustiças. Seja ela a justiça social, seja ela a injustiça econômica, nós não conseguimos entender o mundo que nós vivemos, onde o desejo das pessoas não é desenvolvimento contínuo de todos, mas é como eu posso passar o outro para trás. Como eu posso ganhar na frente do outro. E é interessante que o Salmo traduz para nós, leva-nos para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A ideia central, colocada, que vai gerar descanso, é simplesmente quando nós entendemos que nós vivemos nas mãos de um Deus justo. O ponto central é que nós estamos numa igreja que vai tratar todos nós com justiça. E essa é a grande preocupação de quem exerce o ministério. Porque é a justiça que leva ao descanso, que tira o estresse, que leva as pessoas a ficarem descansadas e saber que, mesmo que forem disciplinadas, vão ser disciplinadas em amor, pelo cuidado pastoral, pelo cuidado do conselho. O conselho não diferencia as pessoas, mas trata cada um de acordo com aquilo que tem aprendido à luz da palavra de Deus. E se for preciso pedir perdão, vai pedir perdão. Se errar, vai procurar consertar. Mas a luta é para fazer justiça adequadamente. No mundo de tantas coisas, tão intranquilo como o nosso, a igreja precisa ser esse oásis. E sendo esse oásis, nós temos descanso. Nós temos refrigério. Por isso a igreja é curativa. Ela tem uma perspectiva curativa das nossas vidas. E nós alcançamos a cura à medida que nós vamos participando do ministério e à medida que o pastor vai trabalhando com as suas ovelhas. As suas ovelhas ficam ovelhas bonitas, belas, descansadas, fortes, esperançosas. Como é bom nós entendermos isso, meus amados. Nós vivemos numa sociedade que jaz no maligno, mas aqui dentro nós precisamos ser um oásis. É difícil nós entendermos isso, mas aqui dentro nós vamos respirar, e nós precisamos ensinar para as pessoas que muitas vezes nos procuram enfermas, adoentadas, desiludidas, que é possível encontrar neste mundo nosso justiça, porque o nosso Deus assim nos trata. E quando Ele nos trata desta maneira, Ele nos ensina, acima de tudo, a descansarmos nos braços eternos de Deus. Eu cada vez mais que leio a história de Simonton, e nós temos uma igreja que Simonton pastoreou, que foi a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, a Catedral Presbiteriana, e a gente lê a história de Simonton, uma coisa que impressiona à medida que nós lemos Simonton, é como Simonton tinha esta visão da justiça de Deus tão clara. Mesmo os dias dele,
Por isso que Simon termina a sua vida dizendo: o que nos cabe é descansarmos nas mãos de Deus. Deus vai levantar outros. Só 8 anos de ministério, ele podia ter dito para sua irmã: como Deus está sido justo. Ele tinha todo esse direito de dizer como Deus tinha sido injusto. Eu gostaria que os irmãos pudessem lembrar da história de Simon e pudessem lembrar que ele chegou ao Brasil solteiro. E ficou 4 anos no Brasil solteiro. No 5º ano ele voltou aos Estados Unidos e voltou casado. E no 6º ano a sua esposa fica grávida. E no decorrer da sua gravidez, quase já início do 7º ano, ele perde a esposa. Ela morre. Ele podia ter levantado uma pergunta para Deus: como Deus permitiu isso acontecer com ele? Como Deus permitiu que essa situação acontecesse na sua vida? E no início do 8º ano do seu ministério, ele veio a morrer. Período do 8º ano do ministério. E veio a morrer com a pandemia daqueles dias, que é a febre amarela. Veio a perder sua própria vida. Mas ele disse: o que nos cabe é descansarmos nas mãos de Deus, porque Deus é justo. A igreja é esse oásis diferente de qualquer outra situação. Mas o texto sagrado continue: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei em mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. A ideia central, novamente, é a ideia de segurança. Nós podemos enfrentar a morte seguros. Cabe ao pastor instruir que a morte não é o final, mas a morte é o início de uma nova caminhada, de uma caminhada eterna com Deus. Eu gosto muito do texto de Hebreus, capítulo 2, e eu gostaria que os irmãos olhassem comigo esse texto. Hebreus, capítulo 2. E os irmãos pudessem compreender o que esse texto tem nos ensinado dia após dia, momento após momento das nossas vidas. Quando o autor de Hebreus coloca para nós, a partir do verso 14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, Jesus Cristo, igualmente participou, para que por sua morte, pela morte de Cristo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estão sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Meus amados, o nosso inimigo está destruído. A morte está vencida. Eu passei por uma situação de enfermidade da Covid no final do ano passado. E o que mais me chamou a atenção nesse período todo foi que eu orava todos os dias para que Deus me desse alegria e contentamento por estar ali. Não uma alegria e um contentamento simplesmente momentâneo, mas de saber que eu estava ali. Certo dia, uma das médicas que era responsável pela UTI, lá no Hospital Sírio-Libanês, olhou para mim e disse: pastor, o senhor não tem nenhuma preocupação com o que pode acontecer com o senhor? Não há muita esperança na sua vida mais? Disse: doutora, eu não tenho. A morte e a vida pertencem a Deus. Eu já estou nas mãos de Deus. Eu estou seguro nas mãos de Deus. Não há como nós ficarmos tristes enfrentando a morte. A morte se faz presente em nossas vidas. No 9º dia que eu estava no hospital, o médico me transferiu de UTI para o UTI de maior capacidade, lá dentro do hospital, que eles têm alas diferentes. Eu despedi da minha filha, disse: está tudo organizado, porque, em certo sentido, eu sabia que não voltaria mais.
humanamente falando, não havia esperança de eu voltar. A vida está tudo organizado, tudo prontinho. Estou nos braços de Deus. Deus tem projetos e Deus dirige todas as coisas. Porque a febre não deixava. Eu tinha um estado febril contínuo. A febre era alguma coisa destruidora. Alguma coisa que ia acabando cada vez mais. Um dos outros médicos que me atendeu disse: nós já trocamos várias vezes teus antibióticos. Nós não sabemos o que vai dar resultado. Disse: doutor, não preocupe com isso. Tudo já está nas mãos de Deus. Eu estou seguro nas mãos de Deus. A morte não pode nos apavorar, porque Cristo Jesus já a venceu. E é isso que traz alegria ao nosso coração. E é essas convicções que o pastor tem de passar para o seu rebanho. Para dar segurança ao seu rebanho, para enfrentar situações da vida. Porque as situações vão surgir a cada momento. Depois de praticamente mais de 20 dias, eu saí do hospital. E até hoje ainda sinto algumas coisas, mas eu digo uma coisa para os irmãos: em momento algum da vida, eu só pude entender que Deus cuida de nós, com o seu cajado, com o seu bordão. O que Davi estava traduzindo: se eu enfrentei um urso para defender o meu rebanho, eu vou enfrentar também o gigante Golias para defender o meu povo. Esta é a ideia central que nós temos. Nós não precisamos ficar amedrontados diante das circunstâncias. Essa convicção, essa certeza, o púlpito da igreja traz para nós. É algo que emana de uma vida com Deus, de uma experiência profunda com Deus. Por isso nós podemos dizer aleluia e amém diante do nosso Deus. Nós podemos cantar glórias ao Senhor. Nós podemos louvar o nosso Deus diante de qualquer circunstância que nós passamos pela vida. Porque Deus cuida de nós. Mas o salmista continua. E agora eu gostaria que os irmãos olhassem esse texto. E olhassem esse texto de uma forma muito especial. O texto fala o seguinte: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. As três coisas estão interligadas aqui: segurança, descanso e bondade. Mas é diante dos nossos adversários. Meus amados, ninguém vive sem ter adversários. Ninguém vive sem ter problemas. Ninguém vive sem enfrentar dificuldades. Mesmo que nós não queiramos, elas vêm às nossas portas. Eu posso olhar para Moisés e sentir, quando Moisés teve de dobrar os seus joelhos, o texto de Deuteronômio 11 fala que Moisés orou 40 dias e 40 noites, intercedendo por Arão, e intercedendo pelo povo. Eu não quero que o rei Everaldo faça isso, mas às vezes vai ser preciso, rei Everaldo, diante de uma situação difícil que Arão passou, de ter construído o bezerro de ouro. Moisés intercedeu por ele, pedindo que Deus o perdoasse, e Deus o perdoou. Mas nós temos de preparar o nosso rebanho, nosso povo, para enfrentar as suas lutas diárias. E aí nós vemos a unção do Espírito, vemos o cálice da graça transbordando, o cálice da aliança com o nosso Deus transbordando, para que a mesa esteja preparada
e nós possamos enfrentar com dignidade os nossos adversários. Por que nós precisamos fazer isso? Há duas coisas que nós não podemos guardar na vida. Nós não podemos guardar rancor, raiz de amargura, santificação sem a qual ninguém virá a Deus. A raiz de amargura nos perturba, nos destrói. E muitas vezes, quando as pessoas fazem alguma coisa conosco, nós precisamos estarmos preparados para enfrentar situações. E outra coisa que nós não podemos guardar no nosso coração, o desejo maligno de querer o mal da pessoa. Há um livro na Bíblia que foi escrito para combater isso. É um livro de 23 versículos. O livro de Obadias. Quando você chegar na sua casa, vasculhe da sua Bíblia, encontra Obadias e lê. E vê que Deus condena os filhos de Edom, porque eles desejavam o mal para Israel. Nós não podemos desejar o mal para os outros. Mas para isso nós precisamos estar preparados numa mesa. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda, para que eu possa enfrentá-los sem medo, sem rancor, sem tristezas, sem amargura. Não importa se eles batem no meu rosto, me ofereça outra face. Não importa se eles tomam os meus recursos, eu ofereço mais. Não importa se eles tiram a minha túnica, eu ofereço também a minha capa. O mundo que nós vivemos é o mundo que nós perdemos essa visão. O mundo tem voltado para uma tese olho por olho, dente por dente. O Evangelho é diferente. O Evangelho de Jesus Cristo, se a pessoa te faz mal, nós oramos por ela. E eu só posso fazer isso se eu tiver a unção do Espírito na minha cabeça. Unge a minha cabeça com óleo. Meus amados, nós crentes precisamos ser ungidos pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ter a hombridade de ter o cálice da bondade do Senhor transbordando na nossa frente e procurando viver nossa vida de maneira diferente. Nós estamos vivendo um momento da história em que cresce na sociedade um desejo de destruição, destruir tudo. Nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos ser um pouco diferentes. Mas é duro ser diferente. A gente paga um preço muito alto. A gente paga uma situação muito grande. Eu estou, no tempo que me sobra, eu ajudo a minha cidade, nós temos uma fundação comunitária de patrocínio que tem vários cursos universitários. Tem vários cursos ali. E estava entrando uma crise financeira muito grande e eles me chamaram e me convidaram para ser o presidente da fundação neste momento de crise. Eu aceitei o desafio. E estou lutando para tentar recuperar, de forma voluntária, tentando recuperar a situação financeira daquela sociedade. Mas os irmãos não possam imaginar quantas caricaturas minhas já surgiram. Porque nós precisamos tomar algumas decisões. E as pessoas não compreendiam as decisões tomadas. As pessoas achavam que tudo ia ser destruído e precisava ser destruído. Aí nessa hora eu compreendi mais esse texto.
se eu não tivesse a unção da graça de Deus, eu não iria olhar um olhar diferenciado para essas pessoas. E o período vai passando. Nós temos amor para dar, porque nós temos as 3 coisas principais da vida: segurança, descanso e bondade. E é isso que o pastor oferece para o seu rebanho. Prepara o seu rebanho para enfrentar as lutas diárias. Muitas vezes as lutas estão dentro das próprias casas, dentro da sua própria família. É muito duro quando nós encontramos essas lutas dentro da própria casa, dentro da própria família, as incompreensões, às vezes de filhos com pai, pais com filho, esposo, esposa, netos, coisas dessa natureza. Também nas empresas que nós trabalhamos, muitas vezes as pessoas querendo passar nós para trás, e nós convivemos com isso. E nessas horas nós precisamos orar a Deus. E lembrar que nós só vamos ter consolo quando há justiça, quando há entendimento. E o salmista termina o salmo numa das coisas mais maravilhosas possível, dizendo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu vou habitar na casa do meu Deus para todo sempre. Todos os dias eu vou ter isso, diariamente, porque o pastor tem alimentado a minha vida. Ser pastor, Everaldo, é uma das coisas mais profundas, dignas e mais abençoadoras da vida. Mas ser pastor é calejar o joelho em oração. Ser pastor é gastar tempo no escritório para encontrar pastos para o seu rebanho. Ser pastor é ter coragem, algumas vezes, de lutar pela justiça, mesmo quando há tantas injustiças. Ser pastor é segurar a mão dos seus irmãos quando estão passando pelo vale da sombra da morte, dando segurança para eles, para que eles possam sentir em paz. Ser pastor é estar nos momentos difíceis da vida com o seu rebanho. Quando o seu rebanho tem de enfrentar dificuldades tão sérias, adversários, que nós não podemos pensar que eles não vão existir. Muitas vezes o próprio inimigo prepara esses adversários para nós. É só ler a história de Israel, você vai compreender quantos adversários Moisés teve. E pode ser que em algum momento da vida você vai bater na rocha, e nessa hora é perdão, mas lembrando que Deus é o Deus que perdoa, é o Deus perdoador, e as bênçãos do Senhor são mais que todas as coisas. É andar de glória em glória, de louvor em louvor, diante do Senhor. É cantar aleluia e amém, é sentir que o nosso Deus, Ele tem um cuidado todo especial por nós. Pastoreio dá segurança, descanso e bondade. Que Deus os abençoe. Amém. Meus amados, eu gostaria de orar com a igreja nesse instante. Vamos colocar cada família diante do Senhor. Vamos pedir a Deus que possa proporcionar isso para todos os nossos irmãos, toda a família presbiteriana aqui da Igreja das Américas. Como é costume nosso, se algum irmão quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Se algum irmão quiser vir à frente, pode vir. Nós vamos estar orando por vocês. Mas você pode orar onde você está. Mas se você quiser sair do lugar que está, vir aqui à frente e eu vou orar com você nessa hora. E vou pedir a Deus que dê para você todo o conforto da graça e todo o poder da graça, para que a sua vida seja uma vida diferenciada de acordo com a misericórdia de Deus. E que você possa sentir que Deus o ama e Deus o quer. No exercício do ministério do Senhor. E o Salmo 23 possa ser uma realidade
bem presente na sua vida. Nós vamos orar nessa hora. Eu vou pedir licença aos irmãos, eu vou ajoelhar para orar com vocês. Ó Pai grandioso, nós queremos colocar aqueles irmãos que estão aqui à frente nesta hora. Nós queremos pedir uma bênção especial para cada um desses queridos e amados irmãos. Nós queremos orar, ó Pai, por aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão em casa, para que eles possam sentir, de fato, no pastoreio do nosso querido irmão Everaldo, possam entender segurança, descanso e bondade. O Senhor é o pastor dos pastores. Em Cristo Jesus, o Senhor cuida de nós. Mas cuida, ó Pai, da igreja nesta noite. Cuida de nós nesta hora. Se há alguma coisa que nos perturba, que o Senhor possa nos livrar. O Senhor possa atuar de uma forma poderosa. E que nós possamos ser quebrantados pelo Senhor. Cuidados pelo Senhor. Dirigidos pelo Senhor. Orientados pelo Senhor. E que o milagre do Senhor possa acontecer nas nossas vidas. Dá-nos a tua paz, dá-nos o teu ânimo. Faça de nós, ó Pai, um povo diferente, para que em tudo nós glorifiquemos o teu nome. Cuida das nossas vidas, e em nome do teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Amém.